pessoal, tudo bem com vocês? Como já falei nesse vídeo aqui, eu sou um coach. E lá eu já expliquei direitinho o que é isso, caso você não saiba. Na área do coach há infinitos nichos. E eu, como também já falei, me especializei em coach de estudo. Basicamente, eu ensino a molecada a estudar. Aliás, acredito que seja um ponto muito crítico do nosso sistema de ensino. A nossa escola ensina muitas coisas. Matemática, português, história, geografia, tenta ensinar inglês, mas ninguém te ensina a estudar. Bom, pelo menos na cidade onde eu moro, eu não conheço nenhuma escola que se empenha em ensinar um aluno a estudar. Cara, durante o meu colegial, os professores passavam aquele monte de matéria, na época eu achava que era um monte, e falava assim, agora vocês estudem em casa. Eu não fazia ideia do que era estudar, de como fazer isso. Eu tinha que ler e grifar, eu tinha que anotar alguma coisa, eu tinha que só ler, eu tinha que decorar. Como funciona isso? Eu fui aprender a estudar de verdade no cursinho, quando um amigo meu me emprestou esse livro, Aprendendo Inteligência. E ele vai ter um vídeo específico só para ele. Caso você se interesse, no primeiro link na descrição, eu vou deixar esse livro se você quiser comprar, beleza? Vale muito a pena, de verdade. Para você ler, para o seu filho ler, todo mundo que estuda lê. Nós temos um sistema de ensino que nos induz a estudar na véspera da prova. Você fica igual um desesperado, tentando decorar tudo aquilo que o professor passou, fazendo cola, escondendo na cueca, para entregar uma nota. Eu segui o protocolo. Fui um bom aluno, um dos melhores da sala, na verdade. Só tirava 8 e 9. De vez em quando até saía um 10. Pra chegar no vestibular e falhar miseravelmente. E por quê? Porque, cara, eu era um estudante de prova. Como 90% das pessoas que estudam. 90%, porque tem uns 10% aí, vagabundo, que é aquele povo abençoado que não estuda nada e tira nota. Eu sou o irmão mais velho de 3 irmãos. Eu sou o Daniel, o do meio é o Lucas e depois tem o Paulo. Esses dois cachorros aqui, nossa, cara, devia ser proibido nascer na mesma casa uma pessoa que precisa estudar, que tem aquela necessidade desesperadora de estudar 200 horas por dia e pessoas como os meus irmãos. Cara, desde o primeiro colegial eu sou uma pessoa que precisa não, né? Eu não sabia estudar direito. Então eu ficava 8 horas estudando para tirar 8 na prova. 9 ali, se a prova tivesse fácil. Sabe aquele tipo de pessoa que nunca para de estudar, tá ligado? Nunca parece o suficiente. Eu estudava toda a matéria. Aí eu, sei lá, comia alguma coisa e eu voltava pro quarto, eu tinha que ler tudo de novo que eu tinha estudado porque eu tinha medo de esquecer. Porque é o que realmente acontece, não é? A gente faz a porcaria da prova e no dia seguinte parece que tudo foi apagado da sua cabeça. Quando a gente não sabe estudar direito. E os meus abençoados irmãos estudava, sei lá, 1 horinha, 2 horinhas, lia a matéria no caderno e ia jogar videogame. Em semana de prova, eu não conseguia olhar pra televisão de tanto que eu ficava dentro da porcaria do quarto, estudando e reestudando, e os caras, na semana de prova deles, estava tudo suave. E os caras só tiravam 10. Fique registrado que eu acho isso uma injustiça. Enfim, voltando, fracassei no vestibular miseravelmente. Por quê? Porque quis usar a mesma tática que eu aprendi e reforcei durante muitos anos no sistema de ensino, que era estudar para a prova. O problema, cara, é que a matéria do vestibular é tudo que você viu durante a sua vida toda. E se você não aprendeu a estudar até esse momento, dificilmente você vai passar nesse negócio. A não ser que a concorrência não seja tão alta. E, cara, não dá para estudar a matéria de 3 anos, primeiro, segundo, terceiro colegial, em uma semana. Ou um mês, que seja. Pode acreditar, eu tentei. Lógico, deve ter uns animal aí dos 10% que dá conta de fazer isso. Mas eu tô falando com os 90%. E a pessoinha que você tem aí dentro da sua casa tem 9 chances em 10 de ser esses 90%. E vendo essa dificuldade na minha vida e na vida de outras pessoas, resolvi me dedicar para ajudar pessoas como eu, que precisavam aprender a estudar para que a escola não fosse o inferno que é. E o básico do que eu ensino é aula dada, aula estudada. Já ouviu isso, né? Pois é, o meu trabalho é justamente esse. Ensinar como se coloca na prática esse bordão tão teorizado que todos nós já tentamos e fracassamos em algum momento da nossa vida. Eu monto uma rotina de estudo junto com a família. Junto com a família. Tem que ser junto. Porque se o pai e a mãe, ou o responsável, não se comprometer, a chance disso funcionar é próxima de 0. Isso, a ideia principal é uma rotina de estudo. Quase toda educação, seja ela em qualquer
qualquer área, você vai precisar de uma rotina para colocar isso para funcionar. E quem já tentou colocar uma rotina em prática, meu amigo, sabe que o negócio é muito louco. Criar uma rotina só não deve ser mais difícil do que criar um filho. Eu tô nesse ramo há 5 anos. Trabalho principalmente com crianças e adolescentes de 8 anos a 17, 18 anos. Percebi que a grande maioria das vezes o aluno não vai mal na escola ou não estuda, não porque está com dificuldade na matéria ou é preguiçoso, mas porque o ambiente familiar não proporciona o mínimo necessário para que ele funcione, para que a criança ou adolescente possa se desenvolver e fazer aquilo que deve ser feito. Cá entre nós, você que está escutando esse vídeo, provavelmente você tem um nível de esclarecimento muito bacana, porque senão você não estaria procurando conhecimento para se desenvolver e para desenvolver teu filho. Então você já tentou estudar, você já conseguiu estudar. E cara, não tem como isso ser gostoso. Assim como ter uma alimentação saudável, fazer uma academia, fazer uma atividade física com frequência, você até consegue pegar gosto ao longo do tempo, mas não tem nada de fácil nisso. Então você que é pai, mãe, responsável por essa criança que está aprendendo que a vida não são só flores, cara, você tem o dever de proporcionar um ambiente adequado para que essa criança possa estudar. Concorda comigo, né? Tipo uma planta. Aqui, ó, tem uma planta. Tipo uma planta. Ela não consegue se desenvolver se você não tiver o mínimo necessário para que ela faça isso. Uma terra com nutriente, água e sol, concorda? Se não tiver essas 3 coisas aí, não tem jeito, cara. Essa planta não vai para frente. Então, é necessário alguns pré-requisitos para que uma rotina de estudo seja implantada na vida do seu filho. Vou falar aqui hoje de 2 pontos principais para que você possa implantar uma rotina de estudo para o seu filho dentro de casa. 1. Seja paciente. Não cobre do seu filho mais do que ele pode dar naquele momento. É legal você cobrar porque você mostra para o seu filho que você acredita nele. Você sabe que ele é capaz de dar mais. Só que isso tem que ser feito de uma forma gradativa. Senão a pressão acaba só atrapalhando. Estudar, cara, é igualzinho à academia. Você não vai para academia no primeiro dia e tenta levantar todos os pesos que existem ali dentro. Vai devagar. Primeiro você faz 3 séries de 10 com 2 quilinhos. Para daqui 1 ano você tá conseguindo fazer 3 séries de 10 com 5 quilinhos. Vai na moral. Basicamente, uma rotina de estudo é o que estudar e quanto estudar. Normalmente, no colegial, por exemplo, nós temos 6 horas aulas, com em média 4 matérias por dia. Começa em casa com 10 minutos por matéria vista de manhã. E a ideia, lembre-se sempre, aula dada, aula estudada. Então, se ele teve matemática, português, inglês e química, de tarde ele vai ver 10 minutos de matemática do que foi visto de manhã na escola, 10 minutos de português, 10 minutos de inglês e 10 minutos de química. Um ponto muito importante é que tarefa é diferente de estudar. Lógico, no conceito de estudar que eu estou trazendo aqui. Estudar é reter, entender e absorver aquilo que foi aprendido na escola, normalmente de manhã. E a tarefa nem sempre abrange tudo que foi dado na aula de manhã. E nem sempre você tem tarefa de todas as matérias vistas naquele dia. O melhor a se fazer é separar a tarefa de estudar. Primeiro você estuda, que é mais cansativo, mais chato, depende mais da tua concentração. Depois você pega para fazer tarefa. Ai, Daniel, mas e se meu filho não entendeu a matéria? Isso que é legal. Só sabe que não entendeu se estudou. Aí ele consegue perguntar pro professor, pro colega que entendeu, perguntar para você ou até pesquisar no Google. E assim ele aprende. Quantas vezes, bom, pelo menos isso aconteceu muito na minha vida, eu entendia que não tinha entendido na véspera da prova e entrava pelo buraco. Legal. Segunda coisa, estimule seu filho, cara. Não adianta você ter terra, sol e água para a planta. Vaso pesado da peste. E não continuar checando se a quantidade de água tá certa, a quantidade de sol tá certa, se a terra tá adubada. Então, estimule o seu filho. Uma forma ótima de estimular, que dá um trabalho danado, é fiscalizar o estudo dele. É muito importante que ele perceba que é importante para você o que ele faz. Se você tiver preguiça de olhar o que ele fez, vai ficar muito claro que isso não é importante para você. A chance dele se interessar sem o seu interesse é muito baixa. Se interesse pelo que ele está estudando. Peça para ele te explicar, para ele te ensinar. E aí, filho, o que o professor tá dando na aula? Nossa, eu achava isso chato quando eu tava na tua idade. Ou então, nossa, eu achava isso tão legal, meu caderno ficava
ficava lindo com esse monte de conta. Seja sincero, crie empatia. Lembre-se sempre de elogiar. Cara, elogie o mínimo que ele fizer. Se ele se propôs a estudar 1 hora e conseguiu ficar sentado, a bunda na cadeira, 30 minutos, elogia ele desses 30 minutos. Diz que você acredita nele, que na próxima vez você sabe que ele vai dar conta de ficar 1 hora. Vai lá ver o que ele fez em 30 minutos. Tente achar legal o que ele conseguiu fazer em 30 minutos. Elogie a parte boa do que ele fez, para que ele entenda que é aquilo que ele tem que repetir. Consciente ou inconscientemente, nós filhos, o que a gente quer é agradar vocês. A gente quer a aprovação de vocês. E só de você estar por perto, você vai ver como isso vai fazer diferença na vida do seu filho ou filha. Resumindo, 2 pré-requisitos para uma rotina de estudo de sucesso na sua casa: seja paciente e estimule seu filho. Se você concorda comigo, deixa seu like, mas é importante dizer que isso não é uma regra, tá? Nem receita, é uma dica. Se fez sentido para você, coloque em prática e depois você deixa aí nos comentários se valeu a pena. Pode escrever também o que mais você acha que é muito importante para que uma rotina de estudo seja implantada na vida de uma criança ou do adolescente. Clica aí na flechinha e manda para aquela mãe de um amigo do seu filho que tá reclamando que o moleque não consegue estudar também, que só de colocar isso em prática, você vai ver o cara ou a mina virando do avesso. E mais uma vez, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu sou o Daniel Turino, do canal de Filho para Paz. Eu desejo a você um dia maravilhoso, uma tarde perfeita e uma noite incrível. Que Deus abençoe muito você e a sua família. Tamo junto sempre. É nóis, valeu. Tchau. É isso aí. Obrigado.